Bem, senhores, vamos lá, vamos começar o vídeo. Os horrores do fogo, semideus. Tem uma Vasco. E a gente não viu, né? Fogo, um elemento de extrema importância para a nossa sobrevivência. É considerado o momento em que os nossos antepassados, os hominídeos, dominaram esse elemento há milhões de anos atrás, um grande ponto de virada para a nossa evolução. Nós manipulamos o fogo para iluminar ambientes, cozinhar nossas comidas e para nos aquecer por muitas eras. No entanto, esse elemento também pode ser bastante perigoso, podendo ser a causa de um grande desastre que deixa um rastro de destruição para trás, como é o caso de grandes incêndios. E ao longo da história e ao redor do mundo, existem diversos casos onde as chamas são o elemento central. E eu gostaria de falar de algumas delas com vocês neste vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns horrores do fogo. É isso mesmo, Gabriel. Quer que eu te diga um horror gigante envolvendo fogo? É você, assim, isso aí é mais pra gente que é mais velho. Hoje em dia não tem isso aí, graças ao bom Deus. Mas professor de história antigamente gostava muito de passar filme na TV lá da escola. Não é Boate Kiss não, mano, pelo amor de Deus. Ivo, obrigado pelo 33º mês de sub, meu príncipe. Um beijo pra você, pra Carol e pra Rael, véi. Pessoal, por favor, exclamação brasileira, Gugu e Bubu pro nosso amigo Ivinho. Não, pô. Época de escola, professor de história gostava de passar filme. Ai, Buda, como assim gostava de passar filme? A gente via filme como O Nome da Rosa, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Caramuru, não sei o que do Brasil. Mas o desgraçado chamado professor de história tinha um chilique na época que ele tinha que mostrar um filme chamado A Era do Fogo, certo? Que fala justamente sobre a questão dos hominídeos, né? A evolução do homem, australopithecus, não sei o que, não sei das quantas. Meu irmão, esse filme, parando pra pensar hoje em dia, é massa. Mas na época que você é novo e o começo do filme tem alguém lavando o rosto no rio de cu pra cima e alguém chega comendo e você tá no auge dos seus, sei lá, 12 anos, 11 anos. Irmão, ninguém presta atenção no filme, velho. Você quer perturbar, você quer rir, você quer zoar. Sacou? Bicho, é sério, velho. Se você não viu, eu não recomendo ver, não. Mas se você é velho, que nem eu, e assistiu A Era do Fogo, você sabe que esse filme, acho que em sala de aula, é traumatizante. Tá ligado? Tinha muito. Ei, na moral, escola tinha muito isso mesmo, né, Manuso? Pegar o livro de biologia. Ei, pá, no 82. Ali, ó. Ó. A bilula, ó. Ó a pepeca. Eita, a pepeca ali, ó. Ó o priquito de fulana. Kkkkk. Na moral, pô. Quando olhamos para a história, vemos diversos casos de incêndios que ficaram infames graças à destruição que eles causaram. Muitos desses destruíram diversas estruturas históricas em cidades por todo o mundo. Um dos principais incêndios que aconteceram na Europa se trata do grande incêndio de Londres de 1666. O ano de 1666 foi um ano que é muito envolvido em misticismo. Afinal, ele tem o número 666 nele. Em 2 de setembro daquele ano, um incêndio se iniciou em uma padaria de Londres que pertencia a um homem chamado Thomas Farringer, que era o fornecedor de pães oficial da corte do rei Charles II. Acontece que Farringer não apagou direito os fornos da padaria antes de fechá-la, fazendo com que, durante a noite, o fogo não controlado começasse a se espalhar para os outros prédios. Na época, Londres ainda possuía uma estrutura bastante... Eu sei que tá fora do assunto, mas já que a gente tá falando de escola, livro de português, tinha a tirinha do Calvin,
do H, os quadrinhos do Angelica, a Nickel Náusea, os escrotinhos, não sei o que. Pô, era massa, eu gostava. Eu já li muito livro em português só pra ver as tirinhas. Mafalda, pois é. Eu não gosto de Mafalda, me julguem. Medieval. A maioria das casas eram feitas de madeira com ruas bem estreitas, possibilitando assim a rápida contaminação pelo fogo. Durante o início do incêndio, fazia muito calor na cidade e o tempo estava bem seco, contribuindo para o crescimento do incêndio, que também era espalhado graças aos ventos fortes. Além disso, o prefeito de Londres na época, o Thomas Bloodworth, demorou para agir. Afinal, naquela época, a cidade não tinha algo que podemos chamar de fato de um corpo de bombeiros. Logo, uma das principais estratégias para conter o fogo naquela época era destruir as estruturas que podiam alimentar o fogo, como derrubar as casas. Algo que o prefeito demorou para autorizar, possivelmente com medo que os proprietários dessa casa reclamassem. É dito que também, inicialmente, Bloodworth demonstrava pouca preocupação em relação ao incêndio. Logo por causa disso, o fogo começou a consumir boa parte da cidade nos dias seguintes, chegando a pontos distantes do lugar onde o incêndio nasceu, levantando a possibilidade de existir pessoas que estavam incendiando propositalmente a cidade. Muitos londrinos, dados aos recentes conflitos que a Inglaterra teve com a França e a Holanda, começaram a culpar estrangeiros que viviam na cidade por esses supostos incêndios criminosos. Após algum tempo, finalmente Bloodworth começou a destruir as casas para conter o incêndio, mas naquele ponto já era tarde demais. Londres ardeu por 4 dias com o fogo cessando apenas no dia 6 de setembro. No fim, mais de 13 mil casas foram destruídas e cerca de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. Construções históricas da cidade foram completamente destruídas, como é o caso da antiga Catedral de St. Paul, que foi completamente consumida pelo fogo. A cidade londrina teve que ser praticamente completamente reconstruída dado ao incêndio, modernizando a cidade. Apesar desse ter sido um evento de grande destruição, poucas mortes foram registradas, como sendo causadas pelo grande incêndio, com estimativas que falam que cerca de 8 pessoas morreram por causa dele. Mas alguns são contra essa estimativa, já que eles consideram mortes causadas pelas consequências do incêndio também nessa estimativa. O incêndio desabrigou muitas pessoas, as deixando vulneráveis durante o inverno que veio logo em seguida, fazendo com que muitas pessoas morressem de fome e de hipotermia. Uma das pessoas que morreu dessa forma foi o dramaturgo James Shirley, que perdeu sua casa por causa do incêndio e veio a falecer no dia 29 de outubro daquele ano. No fim, a grande culpa pelo incêndio caiu nos ombros do prefeito de Londres, que foi considerado o grande vilão dessa situação toda. Outro incêndio infame na história aconteceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 8 a 10 de outubro de 1878. Durante esses dias, o meio-oeste americano estava passando por um período de forte seca, fazendo ser propício o início de focos de incêndio. Não se sabe exatamente como o grande incêndio se iniciou, com uma hipótese que levanta a ideia de que o fogo surgiu em uma fazenda que pertencia à família O'Leary. É dito que uma vaca que pertencia a essa fazenda teria sem querer chutado um lampião de querosene, fazendo com que o fogo se espalhasse. Mas essa hipótese não é confirmada e ela é muito considerada apenas uma lenda. Independente disso, o fogo rapidamente se alastrou pela região, com os bombeiros chegando tarde demais no epicentro do incêndio. O incêndio se beneficiava, assim como no caso de Londres, das construções de madeira da cidade e também do tempo seco. Nas horas seguintes, o fogo começou a consumir a cidade de Chicago, que naquela época começava a se tornar um importante centro urbano para o país, com um alto índice de crescimento. O fogo atingiu principalmente o centro da cidade, destruindo boa parte das suas estruturas. O incêndio só foi contido 34 horas depois do seu início, já no dia 10 de outubro, com os bombeiros da cidade sendo auxiliados por uma chuva que caiu sobre a região no dia 9, sendo que essa chuva foi considerada meio que um milagre, dado a como o tempo estava na região antes da chuva chegar. Ao fim dessa calamidade, 17 mil estruturas foram destruídas e mais de 100 mil pessoas
pessoas ficaram desabrigadas, e se acredita que cerca de 300 pessoas vieram a falecer em decorrência do incêndio. A cidade recebeu diversas doações de outras regiões do país e até de fora dos Estados Unidos para se reerguer. Afinal, considerando a inflação, o incêndio causou o equivalente a 5,7 bilhões de dólares em danos. E o mais bizarro é que no mesmo dia em que o incêndio de Chicago aconteceu, um outro grande incêndio florestal se iniciou no nordeste do estado do Wisconsin e em partes do estado do Michigan, também no centro-oeste americano, que ficou conhecido como o incêndio de Peshtigo, já que o desastre afetou principalmente a cidade de Peshtigo, no Wisconsin. A causa desse incêndio e de muitos outros pequenos incêndios que aconteceram no mesmo período está relacionado à seca que a região teve na época e os ventos que levavam o fogo para diversas regiões. Também é dito que na época era comum agricultores criarem pequenos incêndios para limpar áreas florestais para dar espaço para a agricultura. Essa prática também é dita como uma das causas para o grande incêndio. Até hoje em dia isso é normal, infelizmente, né, velho? 1,2 milhões de acres, queimada ou é um bagulho 5.000 quilômetros malucaço, velho. Dado a sua grande extensão, ele tirou diversas vidas. Se acredita que de 1.500 a 2.500 pessoas perderam suas vidas por causa do incêndio. Mas apesar dele ter matado mais do que o incêndio mencionado anteriormente, ele foi completamente esquecido por ter acontecido ao mesmo tempo que o grande incêndio de Chicago. Isso aqui é curioso, Beto. Assim, é porque, querendo ou não, a gente aqui no Brasil é uma galera muito abençoada, porque a gente não tem essas ziquezinhas dos caras, tá ligado? Mas, sério mesmo, pô, pra mim ainda é meio que inconcebível você um exemplo. Recentemente teve esses incêndios ali na Califórnia, não foi? Que um monte de artista famoso perdeu mansão, perdeu casa, perdeu não sei o que. Bicho, eu não consigo conceber um lugar ser tão seco e quente a ponto de fazer uma queimada sozinha, velho. Não consigo conceber isso. A Austrália também tem muito isso, né, velho? De tipo, sei lá, de repente, tá ligado? Ah, tá pegando fogo ali e os caras vão lá ter que ir lá resolver, velho. Mas casos de grandes incêndios que ficaram infames na história não se tô limitam de a boa, apenas incêndios que destruíram um grande território. Existem alguns que se limitaram a apenas um único lugar, e ainda assim são lembrados como uma grande tragédia. No Brasil, por exemplo, não se pode deixar de mencionar o caso do Edifício Joelma, que se localizava na cidade de São Paulo, mas em específico na região do Vale do Anhangabaú. O edifício ficou marcado na história por causa de um grande incêndio medo real dessa bosta aí. Sério mesmo, velho. No 1º de fevereiro de 1974, em uma sexta-feira. O incêndio se iniciou devido a um curto-circuito em um dos ar-condicionados do prédio, localizado no 12º andar. O fogo começou por volta das 8h30, enquanto ainda havia diversas pessoas dentro do prédio. Quando o fogo começou a se espalhar, a polícia e o corpo de bombeiros foram chamados para tentar apagar o fogo e resgatar o máximo de pessoas possíveis. No entanto, muito por causa de muitos não conseguirem sair do prédio durante o incêndio, o desastre do edifício Joelma ceifou a vida de muitas pessoas, que morreram pelo fogo ou de pularem das janelas do edifício. 179 pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas, sendo hoje uma das tragédias envolvendo incêndios mais lembradas do país, junto do caso da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. Meu irmão, esse bagulho do edifício Joelma, eu vi o Linha Direta de sair. Já comecei errado porque eu fui ver o Linha Direta. Eu tenho medo real dessa bosta. Aí, um dos grandes motivos de eu ter medo, primeiro, foi o Linha Direta que me disse. Segundo, o zelador dessa bosta desse lugar chamado edifício Joelma disse que de noite escutava a voz de gente pedindo pra jogar água porque tava muito quente. Aí ele ia no lugar lá onde eu fiz a homenagem aos mortos do edifício Joelma, pegava um balde d'água e jogava. Aí ele escutava as almas fazendo voz de alívio e parava de falar, tá ligado? Tu é doido, viado.
Tu é maluco, meu irmão. Isso é coisa de maluco, velho. Tem bom não, não tem bom. Não tem bom não, não tem. Mas agora falando de um caso bem obscuro e bizarro, temos a história de uma casa no estado americano do Indiana que, segundo a história, pegou fogo 21 vezes em um único dia. 28. Sim, isso mesmo que você ouviu. Isso aconteceu em 21 de julho de 1941, ou 1940. Diferentes fontes dão diferentes datas, mas de qualquer forma isso aconteceu em Odon, Indiana. E é um caso relacionado a uma propriedade da família Heckler. Nesse dia foi notado que certos itens como o papel de parede de um dos quartos, o interior de um colchão, roupas penduradas e outros pontos bastante específicos daquela casa começaram a simplesmente pegar fogo. O corpo de bombeiros então foram chamados para a casa em mais de uma ocasião, porém eles não conseguiam identificar o ponto de origem daqueles pequenos incêndios. Parecia que simplesmente esses focos de incêndio apareciam na casa com fogo nascendo do ar, sendo que a casa não tinha nenhum tipo de eletricidade, o que poderia ser uma causa desses incêndios. Mesmo com esses diversos focos de incêndio nascendo pela casa, o fogo era extinguido com certa facilidade pelos bombeiros, e quanto mais os incêndios apareciam, mais a história corria pela cidade, fazendo com que pessoas fossem até a propriedade dos Heckler para ver esses focos de incêndio que surgiam do nada. Com isso, outros pequenos incêndios começaram a serem vistos por esse grupo de curiosos. Dois vizinhos dos Heckler viram uma cortina pegar fogo subitamente, e após ela ser apagada, as cortinas do outro lado da sala pegaram fogo logo em seguida. Mais tarde, um pequeno grupo de moradores que observavam a situação viram uma fumaça começar a sair de um livro. Quando o livro foi aberto, descobriram que apenas um capítulo, localizado no meio do livro, havia sido queimado. Ele era um livro de biologia. O título do capítulo queimado era Amigos e Inimigos Desconhecidos, o que trouxe especulações que aqueles incêndios estavam surgindo graças a uma força sobrenatural que estava tentando passar uma mensagem. Assustados, os Hecklers decidiram pegar seus pertences principais e acampar fora da casa durante a noite por segurança. O último dos 28 incêndios aconteceu pouco antes da meia-noite. Embora a casa tivesse sofrido alguns danos, a estrutura permaneceu praticamente intacta. A família, no entanto, exigia respostas para os eventos do dia anterior, e com isso várias teorias foram apresentadas, incluindo a de que os para-raios da casa haviam carregado alguns pregos, fazendo com que eles esquentassem e incendiassem a madeira, ou que algum produto químico inflamável desconhecido, como cola ou veneno, havia pegado fogo devido ao calor do dia. Outros sugeriam teorias sobre campos magnéticos, combustão espontânea e até a possibilidade de todo aquele evento ter sido uma farsa arquitetada pela própria família, com a teoria de que fantasmas ou outra entidade paranormal tenha causado os incêndios, ganhando força nos dias seguintes, com pessoas apontando os culpados como os espíritos dos antigos habitantes da casa que morreram nela antes da casa ser comprada pelos Hecklers. Menos de uma semana depois após os incêndios, a casa foi demolida pela família, que pegou a madeira que poderia ser reaproveitada para construir sua nova casa em um outro lugar. Até os dias de hoje, a real causa desses 28 incêndios que ocorreram na casa da família Heckler ainda permanece um mistério. Macumbaria. E outra coisa que podemos colocar nesse tema é a ideia de lugares que existem ao redor do mundo que podemos considerar infernos na Terra, devido à sua temperatura extrema ou à sua relação com o fogo. Um desses exemplos é um grande vulcão ativo localizado na Etiópia, que se chama Erta Ali, encontrado no nordeste do país. O Erta Ali é um vulcão ativo que é um dos poucos no mundo que possui um lago de lava nele, que está ali permanentemente. Graças ao seu lago de lava, o Erta Ali chama a atenção de diversos turistas que têm interesse em visitá-lo. Mesmo a região onde se localiza esse vulcão e esse lago de lava ser bem inóspita e de difícil acesso. Mas definitivamente esse lago de lava faz a região parecer representações do inferno que vemos por aí.
Mas um dos infernos na Terra mais populares é um lugar que podemos encontrar lá no Turcomenistão, que é conhecido justamente como a Porta do Inferno. É claro, esse é o seu nome popular. Oficialmente, esse lugar é chamado de a Cratera de Darvaza, se localizando no centro do Turcomenistão, no deserto de Karakum. Essa cratera se localiza nas proximidades da pequena vila de Darvaza, vila essa que deu o nome a ela. A cratera possui uma profundidade de mais de 30 metros, com 70 metros de diâmetro, e ela chama a atenção por estar sempre em chamas, realmente parecendo uma porta para o inferno. A origem exata da cratera é debatida, mas se acredita que a estrutura tenha surgido bem recentemente. A ideia mais conhecida é que a cratera de Darvaza se formou a partir de um projeto de exploração de gás natural feito pelos soviéticos em 1971. É dito que o solo sobre a plataforma de perfuração desmoronou, formando a grande cratera. E para evitar a propagação do gás metano, que poderia representar um risco para os moradores próximos, a cratera foi incendiada. Mas ao contrário do que eles esperavam, o fogo não se apagou em alguns dias. Ele na verdade continua queimando até os nada dias de hoje. disso. A cratera é Longe abastecida de mim, por Stella. gás metano, Vá-se que gera embora. chamas que vemos na cratera, produzindo um calor extremo de até 1000 graus Celsius. O governo local já tentou extinguir o fogo da cratera em algumas ocasiões, como em 2022, quando o presidente do país ordenou que a cratera fosse fechada devido a impactos negativos que a cratera tem no ambiente em torno dela. Mas apesar dessa ordem, parece que a cratera está aberta até hoje, sendo um ponto turístico do país. Inclusive, o fogo que arde dentro da cratera costuma aumentar ou diminuir dependendo da época do ano. No entanto, ele nunca se apaga por completo. E um lugar parecido se trata da Montanha Ardente, ou Monte Wingen, um monte localizado no leste da Austrália, no estado de Nova Gales do Sul. Um local que está pegando fogo há bastante tempo. Abaixo do Monte Wingen existe um incêndio subterrâneo consegue onde pegar carvão é essas reservas há de GNV não séculos, pra ou usar? talvez milênios, já que existem que especulações Bicho, que esse incêndio subterrâneo tenha se iniciado há mais de 6.000 anos atrás. O quê? Que reserva de gás da peste é essa aí, menino? Axel Moon, obrigado pelo seu 8º mês de sub, velho. Ei, menino, taca febre do... Não. Exatamente 6.000 anos. O fogo está localizado em uma profundidade de 30 metros abaixo do solo, jogando fumaça para a superfície. Casos semelhantes a esse fenômeno raro de queima de carvão no subsolo podem ser vistos em outros lugares do planeta. Um dos exemplos mais levantados é a cidade de Centralia, que se localiza no estado americano da Pensilvânia. Centralia, até os anos 60, era uma cidade próspera, até mais ou menos o ano de 1962, foi por isso que eu reconheço a afirmação, quando uma mina de carvão subterrânea na cidade começou a lentamente pegar fogo. Se especula que a prefeitura da cidade, para resolver o problema de lixo acumulado, resolveu botar fogo no aterro em que o lixo era depositado. A questão é que aquele aterro, antes de ser usado como um depósito de lixo, era uma mina de carvão, onde para fazer a mineração desse carvão foi criada uma série de túneis que cortavam o subsolo da cidade. Quando eles atearam fogo no lixo, esse fogo adentrou o solo daquele aterro, começando a se espalhar por esses túneis de mineração abaixo da cidade, também queimando o carvão ali embaixo, liberando assim monóxido de carbono para o solo. Posteriormente, houveram tentativas para apagar aquele fogo. No entanto, elas não foram bem sucedidas, fazendo com que o incêndio reinasse de forma definitiva. Algum tempo depois, a população local começou a sentir os efeitos desse incêndio que acontecia abaixo dos seus pés, com a liberação do monóxido de carbono, que é um gás tóxico que saía de buracos no solo. Por causa disso, a vida na cidade começou a se tornar gradativamente insustentável, fazendo com que seus habitantes tivessem que evacuá-la. Atualmente, Centralia é considerada uma cidade semi-fantasma. De acordo com o censo feito em 2020, apenas 5 pessoas ainda residem em Centralia, um forte contraste com as mais de 1000 pessoas que moravam lá no início da década de 80. Tu não quer não esse farm de fogo infinito, não? Até hoje debaixo da cidade, e o gás do monóxido de carbono chega até a superfície, criando uma espécie de névoa na cidade que, junto das suas construções abandonadas, cria uma atmosfera bem assustadora. É o Silent Hill da vida real, viado. Em 2006,
2006, o incêndio debaixo da cidade continuará queimando por pelo menos 250 anos. Devido à sua atmosfera, a cidade de Centralia é muito comparada com a fictícia cidade da série de jogos Silent Hill, sendo que ela serviu de inspiração para a adaptação para o cinema de Silent Hill, que foi lançada em 2006. Meu irmão, véi, que merda é essa, véi? Então eu acho que é isso? Então eu acho que é isso. Esses foram alguns horrores do fogo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Tá bom. Foi um vídeo bom, foi um vídeo bom. O Semider nunca erra, né, velho?